parceria com a Faculdade Promove. Apresentação Fernanda Maria, produtora do canal universitário Faculdade Promove. Hoje o tema é a saúde bucal na primeira infância. A convidada é a professora de odontologia da Faculdade Promove, Karina Bonanato. Produção Deisiane Avelino, apoio Canal Universitário, TV Promove. Estamos ao vivo pelo Instagram, Canal Universitário, Facebook Faculdade Promove, TV Promove e YouTube, Canal Universitário YouTube. Produção Deisiane Avelino, Lucas Krautz, Social Media, Luca Valadares na transmissão nas redes sociais, Ana Luísa Costa, Motion Designer e cineasta, apresentação da Fernanda Maria. Boa tarde, Fernanda Maria. Boa tarde, Rony, que saudade. Tudo bem? Tudo e aí, jóia. A gente iniciando mais um Promover Saúde, né? Vamos promover a saúde aí para todos os nossos ouvintes. E hoje um assunto fantástico, né, gente? A saúde bucal na primeira infância. É verdade. Né? A gente precisa saber a importância. E o Promover Saúde traz aqui a Karina Bonanato, a nossa professora de odontologia, para falar sobre o assunto. Tudo bem, professora? Boa tarde, Tudo professora. jóia. Boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, muito honrada. Salve Rádio Favela, a gente sempre escuta, viu, em casa. E muito bom estar aqui com vocês. Esse serviço que vocês prestam para a comunidade e para a cidade toda é muito importante, podem ter certeza. Muito importante a gente falar sobre saúde e muito importante falarmos sobre saúde bucal. Isso mesmo. E começando, vamos iniciar. Eu quero saber primeiro, o que é a saúde bucal, né? Qual a importância dela, né? Quais os benefícios e consequências de não se preocupar com essa higiene? Então, olha, a saúde bucal, a gente sempre discute muito isso com os alunos, com os pacientes também, né? A gente trata como se fosse só uma parte separada do corpo e, na verdade, a boca faz parte do corpo todo. Então, se eu tenho algum problema de saúde, eu posso afetar a saúde da minha boca e vice-versa. Então, por exemplo, uma das coisas que eu sempre pergunto para os pacientes, eu sou odontopediatra, né? São sobre hábitos de dieta. E aí as pessoas pensam assim, não, eu não como doce. Eu falo, não, o problema não é doce. Eu quero saber se você come frutas, verduras, legumes, porque é a saúde do corpo que vai ajudar uma saúde adequada da boca. As doenças da boca são muito complexas, elas são multifatoriais. A maior parte delas é de causa microbiana, mas não basta ter o micro-organismo, né, um micróbio, seja uma bactéria, seja um vírus, seja um fungo. Eu preciso de outros fatores. E se o meu organismo tiver com mais anticorpos, tiver uma condição de saúde melhor, eu também consigo evitar melhor essas doenças de um modo geral. Que bom, professora. E aí, os ouvintes que estiverem interessados em fazer perguntas aqui sobre a saúde bucal na primeira infância para a nossa professora, o nosso zap, né, Rony? 996611067. De repente, Nossa, vai ser um prazer. 996611067. Vai ser um prazer imenso. Lembrando, assim, né? Eu sou professora de odonto, com mestrado, doutorado em odontologia, mas eu sou a minha especialidade é odontopediatria. Então, é a minha área de maior expertise aí, que eu posso, acho que, ajudar mais. E vamos logo na pergunta, né? Me fala sobre qual a importância da saúde bucal na primeira infância. Por quê? Boa pergunta, viu, Isso. Fernanda? E olha que as pessoas têm muita... Nossa Senhora, isso aí teria um tema imenso pra gente discutir. Vou tentar ser sucinta. Falei que professor e dentista já é difícil, porque professor fala muito, dentista também, né? Eu brinquei com eles aqui, que o paciente está de boca aberta e não pode responder, então a gente fala sem parar, né? Mas isso é importante, distrair. Mas acontece o seguinte, o ser humano tem duas dentições, né? A dentição decida, os dentes de leite, né? A gente chama de dentes decidos e os dentes permanentes. No período que os dentes de leite estão nascendo, é um período que eles estão mais, assim, frágeis, vamos dizer assim. Eles estão mais suscetíveis às doenças bucais. Então, os primeiros 2 anos de vida da criança, é fundamental que a gente cuide muito da saúde geral dela, da criança, da higiene bucal, dos cuidados de um modo geral, tanto então com alimentação e higiene, né? Pra gente evitar os problemas bucais. O problema bucal mais comum é a cárie dentária mesmo, né? Sim. Quando eu vejo as pessoas falando assim, alguns loucos aí falando na internet que cárie não existe mais, eu fico pensando, eu não sei aonde eles atendem, sem brincadeira, porque não é o que eu vejo. Eu vejo cárie todos os dias. Eu gostaria de ver menos cáries, né? Menos, principalmente em crianças pequenas, que as pessoas às vezes não têm ideia
que a gente recebe crianças com 1 ano de idade, 2 anos, criança que com menos de 1 ano, às vezes. Qual a idade ideal? Então, bom, só para completar, assim, crianças bem pequenas mesmo, que às vezes eu já tive que extrair quase todos os dentes de uma criança com 1 ano e pouco para colocar uma dentadura. Porque não tinha como manter nenhum dente. E a criança não pode ficar sem dente por várias questões, mas tanto a questão social, que afeta a criança, a qualidade de vida dela, mas também pela questão, ela não consegue se alimentar, né? E afeta mesmo. As crianças que estão nessa situação, elas estão com uma saúde fragilizada. Tem abscesso na boca, né? Que é o pus, com a bactéria e tudo. Pedi uma pergunta legal que você já fez, o que era mesmo? Qual idade, a né? Idade, bacana. Então, eu sou dentista também da prefeitura, da PBH, e estou trabalhando agora no matriciamento das unidades básicas. O que o nosso protocolo reza é que a criança, e aliás a OMS preconiza que a criança tenha uma primeira visita ao dentista antes do 1º ano de idade. Olha só. Mas tem algumas orientações que elas devem ser dadas já de cara. No nosso sistema, que é o SUS, a criança deveria ser levada logo ao nascimento. Aí ela tem uma consulta que a gente chama de 5º dia do bebê. Sim. Nessa consulta, a equipe de saúde bucal também está à disposição da mãe para dar orientações, fazer um exame da cavidade bucal. E assim, o principal de orientação nesse momento, ao nascimento, é o quê? O aleitamento, então eu preciso ensinar ela a pega, eu preciso avaliar a língua do bebê para ver se ele consegue fazer a ordenha da mama, porque ele precisa conseguir ordenhar, senão ele não consegue desenvolver a face também, atrapalha várias coisas no desenvolvimento. Nossa, que interessante. Eu sou suspeita. E além disso, a questão até da introdução de outras coisas, como por exemplo a mamadeira, a chupeta, que a gente acha às vezes que é um vilão, que não pode, não é que não pode, a questão é como fazer, porque cada criança tem uma necessidade. Ontem eu atendi uma bebezinha assim, né? A gente fala até 3 anos, um bebê. Uma menininha de 2 aninhos. E eu perguntei, usa bico? Não. Aí eu olhei a mãozinha, rói unha. Isso é o quê? Foi a falta da chupeta. Ela não teve a necessidade de sucção dela satisfeita. Então ela adquiriu um outro hábito, que é o hábito de... E a necessidade de sucção é só na amamentação, na mama? Ela às vezes precisa ser suprida de outra forma. E aí é que entra a chupeta. Sabe? Certo. O cuidado que a gente precisa ter é que a chupeta não atrapalhe o aleitamento. Então, não é assim, opa, agora tá liberado, pode usar a chupeta, não. Entendi. A chupeta tem formas de ser usada. A chupeta ortodôntica, realmente, ela é melhor, porque ela ajuda, assim, o bebê a fechar melhor a boquinha enquanto ele suga. Certo. E, a princípio, ela deve ser usada só, assim, em alguns momentos, principalmente para dormir, porque aí eu tô só completando a necessidade de sugar. Mas eu preciso ver também se a criança não tá querendo brincar, se ela não precisa de outro tipo de atenção, que não é só... Entendi. A chupeta não pode ser rolha. Entendi. Essa é a questão. E ela tem tem que ser muitos pais usada... que optam pelo dedo, né? O que é bem pior. É. Além de ser um hábito muito mais difícil de ser removido, a sucção do dedo, a gente chama sucção digital, ela vai causar muito mais deformidade nos ossos da face. Vou tomar cuidado, que a gente está assim ao vivo aqui numa rádio, né? Não vou falar nomes. Mas se a gente pensar em alguns jogadores de futebol, assim, que tem um rosto bem feio, assim, né? Aquilo é problema que não foi resolvido no dentista. Aquilo é problema respiratório, é o uso da chupeta inadequada, a falta do aleitamento, porque isso vai ajudar na formação da face. Então, além do aleitamento proteger contra várias doenças, ele também ajuda na formação dos ossos da face. E aí, se não ajuda quando tá formando, fica igual aí esses jogadores que aí não tem jeito mais, é só uma cirurgia mesmo para corrigir. E aí mostra a importância do profissional para poder te orientar. Exato. Porque, em um caso, é necessário utilizar a chupeta, exatamente. Outros seria prejudicial. Exatamente. Né? Quer dizer, nem tanto, nem tão pouco. Aquela história, todo remédio pode ser um veneno, dependendo da dose que ele é usado, não é? Exatamente. Mas, às vezes, é necessário. Além do que, um outro fator assim, que me preocupa muito é exatamente a mãe conseguir aleitar, sabe? Entendi. Então, eu vejo que, às vezes, a mãe, oferecendo o peito em livre demanda, machuca o peito. Não sei se você já deu de mamar, mas eu já dei. Acaba não tive esse prazer. Machuca, entendeu? E aí, se a gente impõe pra ela assim, né? Não, você só pode dar o peito, tem que dar o peito toda hora. Ela no final vai desistir, porque ela pode não conseguir. Machuca. Porque tem a mama que não consegue, tem a mulher que não consegue amamentar. Mas machuca mesmo. Mas nesse caso, essa mulher que não consegue amamentar, pode fazer algum exercício para poder conseguir amamentar a criança?
Tem esses casos? Quanto mais o bebê suga, mais leite ela produz. Que aí a questão toda é assim, por que ela não está conseguindo, né? Será que é a posição da língua? Então é o freio da língua, nesse caso, do bebê. Isso Que aí eu preciso, então, fazer realmente uma cirurgia. É o odontopediatra ou o cirurgião que fazem para liberar a língua e a criança conseguir mamar. Certo. E é bonitinho que quando você faz a cirurgia no bebê, você corta o freio e coloca ele imediatamente no peito. E aí ele começa a sugar na mesma hora, sabe? É muito fofo. Então é uma coisa rápida de ser resolvida. Mas ela pode estar com outros tipos de problema. De repente é o bico que é invertido. Aí nesse caso, a equipe de saúde, né? Que é a equipe de saúde da família hoje, que é do SUS, né? Da atenção primária, vai estar capacitada para ver essa parte. Sabe? Então quer dizer que as mães conseguem, pelo SUS, fazer esse acompanhamento? Conseguem, tá? E é bom que saibam, eu como sou membro do SUS, eu sempre falo com as pessoas, sabe? Inclusive é comum, o paciente chega e agradece, eu falo assim, mas é seu direito, né? A gente paga por isso, todos nós pagamos nossos impostos, a gente tem direito de usar esse serviço. E, Rony, temos pergunta aí dos ouvintes? Sim, 99661-067. A Lilian, lá do Fernão Dias, está perguntando o seguinte: a partir de quantos anos é preciso levar a criança no dentista, né? E está perguntando também a questão: eles devem usar pasta com flúor ou sem flúor, doutora? Nossa, essa pergunta já estava aqui na minha pauta. Eu imaginei que essa é tão importante. Muito excelente pergunta, Lilian. Excelente mesmo, Lilian, olha só. Então, assim, a Organização Mundial de Saúde preconiza que a gente leve o bebê ao dentista nos primeiros 12 meses de vida, ou seja, até antes de ele completar 1 ano, tá? O objetivo aí é fazer um exame da cavidade bucal, ajudar a ver nessas questões de aleitamento, de dieta. Então, já vou te dar aqui uma deixa, né? O que hoje a gente preconiza, e assim, são as evidências científicas, não há discussão, a própria OMS preconiza isso, é que a criança só deveria experimentar algum produto que não seja natural. Natural, eu brinco com a mãe, é o que ela compra no sacolão, sabe? Tirando biscoito, tem no sacolão, fruta, verdura, legume. Isso aí, quando o médico mandar, ela pode dar. Mas alimento que vem no pacotinho, biscoito, qualquer outra coisa, ela só deveria deixar o bebê, né? A gente chama de bebê até os 3 anos, experimentar depois de 24 meses, ou seja, 2 anos de idade. Porque realmente, sim, os estudos não deixam dúvida que as crianças que consomem alimentos industrializados e com sacarose, que é o açúcar, né? Depois de 24 meses, elas têm uma saúde bucal melhor, sabe? E mais do que isso, uma saúde geral. Elas têm menos problemas alérgicos, menos diarreia, é incrível. Então, assim, o macete para uma boa saúde da criança é realmente deixar ela comer bem natural até os 2 anos de idade. E aí, a primeira pergunta dela, né, foi sobre quando levar, né? A segunda pergunta, sobre o uso de dentifrício fluoretado, achei maravilhosa a sua pergunta. Olha só, é um assunto polêmico, eu sei. Por quê? Porque tem muita gente aí que não é da área e fica dando pitaco nas redes sociais. É duro isso. Tem muito profissional nas redes sociais. Muito. Tem vários experts em Covid e não sei mais o que e tudo mais, né? Eu falo que assim, quando alguém me pergunta, eu falo, eu não sou infectologista, eu vou fazer o que estão mandando eu fazer. O que o Ministério da Saúde mandar, eu vou fazer. Já tomei minhas 3 doses de vacina, porque mandaram, eu tomei. Então, a gente tem que fazer o que alguém sabe. Mas então, a evidência não deixa a menor dúvida, tá? A criança precisa usar dentifrício ou, né, creme dental com flúor, desde que ela tenha o primeiro dente na boca. Então, antes de ter dente, antigamente a gente inclusive preconizava limpar. Como que o recém-nascido que nem tem o dente ainda... Não precisa, mas ele não tem que fazer uma limpeza? Não tem. E isso aí eu vou com cuidado. Quando eu estudei, gente, mas eu formei em 1900 e bolinha, gente. Eu estudei assim também, que a gente tinha que limpar a boca do neném. Eu ainda vejo muita gente ensinando. Que põe fralda no dedo gás, e passa na gengiva do recém-nascido. Aí, o que a gente achava, a professora que mais estuda sobre essa área na odontologia no Brasil é uma professora que se chama professora Salete. Salete Narras Correia. Ela é de São Paulo, da USP. E a professora Salete, então, nos livros dela, ela sempre preconizou que limpasse. Hoje, nem ela preconiza mais. Porque a ideia nossa era que o neném ia se habituar com o manuseio da cavidade bucal. Só que o que a gente viu depois com as evidências científicas é que ele não acostuma.
Então, eu causo um estresse maior, é mais um trabalho para a mãe, para limpar a boca do bebê, sendo que não vai trazer benefício nenhum. O que é necessário é que ela olhe a boca dele, pelo menos uma vez por semana. Então, por exemplo, na semana passada, eu atendi um bebezinho de 5 dias, veio encaminhado de um posto, de um centro de saúde, né, de um posto. A colega do posto me ligou para pedir que eu olhasse o bebê, eu encaixei na minha agenda de urgência. E, na verdade, ele tinha uns cistos que são benignos na cavidade bucal, mas a mãe viu, né, porque ela olhou. Ela olhou a boca e viu. Então, é importante que ela veja. Mas consegue ver assim? Consegue. Se ela vê alguma coisa diferente, aí ela então deve se encaminhar para o posto de saúde para eles darem os encaminhamentos. Se for necessário, eles vão encaminhar para a atenção secundária do SUS, que são os centros de especialidades, que é a área que eu atuo, né? Se não for necessário, eles mesmos resolvem por lá. Mas, então, isso é fundamental, que ela olhe, mas ela não precisa de ter a preocupação de limpar. Não vai ajudar a evitar a doença bucal, não vai. Olha, o que ajuda é escova e pasta. E aí é importantíssimo que a escova seja bem pequena e bem macia, para não machucar a boquinha do neném. Logo no primeira dente. Mas aí tem um ponto importante, sabe, Fernanda? É a quantidade de pasta de dente. Porque, assim, essas pessoas aí da internet, esses famosos da internet, que eu morro de medo deles, porque eles não sabem nada, eles não estudaram nada, gente. E estão ali falando não sei o quê, entendeu? E aí, e tem alguns professores famosos que ficam pé da vida e escracham com eles mesmos, sabe? Eu não vou entrar em nomes aqui para não entrar em polêmicas, mas tem uns famosos aí que eu vou te contar, dá vontade de sair correndo. Mas aí ficam nessa de usar cúrcuma para limpar o dente. Não tem nada que comprove. Carvão, cúrcuma, nada disso tem benefício para o dente. O que tem benefício para o dente é a escova de dente macia. Por quê? Porque senão, se ela for mais dura, ela machuca a gengiva. Você não limpa o dente direito, ainda machuca a gengiva. E a pasta de dente com flúor. Mas tem um problema. Excesso de flúor faz mal. Então, qual é o problema? Primeira coisa, pasta de dente não como é que se diz? Não é igual balinha. Ela não pode ficar à mão da criança para ela pegar e colocar. Ela mesma. É a mãe que tem que pôr. Tem muita criança que ela mesma gosta de ir. Não, aí não pode. Quem tem que pôr a pasta de dente na escova é sempre um adulto. Certo. E qual é a quantidade? Vou dar um macete aqui. E as mamães, como elas devem educar, né, essa criança, quando ela já pode ela mesma... Não, primeiro o recém-nascido. Depois eu quero que você me fale sobre a criança que já pode ela mesma manusear a escova. Sim. Então, até com certeza 8 anos de idade, mais ou menos, a criança não é capaz de fazer uma boa higiene bucal. Tem que ser a mãe mesmo. Mas ela tem que ir ensinando aos poucos, né? Mas o mais importante é a colocação, então, da pasta, né? Então, um macete fundamental. Tem que olhar, a mãe pode pegar o dedinho, aquele menorzinho do bebê, aquele dedinho pequenininho, com a unha cortadinha, ela pode pôr metade da quantidade metade do tamanho da unha do dedo da criança de pasta de dente. Isso vai dar, assim, num bebê de 6 meses com o primeiro dentinho, vai dar, assim, 2 bolinhas da escova suja de pasta, sabe? Entendi. Ele vai engolir essa pasta. Mas o professor Jaime Aparecido Cury, da USP, que é, assim, uma sumidade nacional, internacional, e o professor Saul Martins de Paiva, da UFMG, que trabalham com flúor, deixam muito claro em todos os estudos que não é prejudicial. Certo. Não é prejudicial. E é a única forma de prevenir cárie. Certo. E para criança... Não, falando nisso, Rony, tem pergunta dos ouvintes? Tem sim. Aqui no Promover Saúde, hoje com a professora de odontologia da Faculdade Promove, Karina Bonanato. Seguinte, o Luizinho Machado de Souza, professora... Dor de dente pode dar infarto? É o Luizinho Machado, o azul cruzeirense, lá do bairro São Salvador. Ele frisa que ele é cruzeirense, viu, professor? Daqui a pouco ele pergunta qual é o seu time aqui também. Vou ter que falar que eu não gosto muito de futebol, mas tudo bem, ó. Todo mundo é livre, né? Mas então, Luizinho, olha só, realmente a sua pergunta, assim, a dor em si, ela pode causar aumento de pressão arterial e levar, assim, a um infarto, a qualquer outro tipo de problema. Mas a infecção do dente, né, que é o que está levando aquela dor, ela também pode causar uma infecção no coração, sabe? Isso é uma grande preocupação mesmo. Então, infecções dentárias têm que ser tratadas, porque, de fato, a gente fala que, assim, a via de drenagem da boca é pro coração. Tipo assim, a bactéria que tá na boca, ela rapidinho chega no coração, sabe? Olha só. E aí eu posso ter uma infecção cardíaca grave, que
se chama endocardite bacteriana Isso. e que, inclusive, tem um alto índice de mortalidade. Isso, tanto Sério? para as crianças quanto para adultos também, não é isso? Exatamente. É porque entra na corrente sanguínea. Entra na corrente sanguínea. Certo. Tem uma outra pergunta aqui da dona Tereza. Ó, dona Tereza. Lá do Barreira, ela é avó de 2 netinhos, ela até falou aqui, Nicolas e Caio, 4 Beijo, anos. lindo. Beijo, beijo. Ela perguntou aqui sobre as cáries, você até falou, né, como fazer para evitá-las, e perguntou também o seguinte, como lidar aí com a troca dos dentes de leite para definitivos? Eu acho que já tem um netinho dela lá que já tá com um dentinho. Já tá trocando? Com 4 anos. Qual que é a idade para trocar? É mais ou menos essa idade mesmo? Não tem uma idade assim certa, Pra troca sabe? de dente, A literatura, inclusive, a gente sempre coloca assim, não tem uma idade certa para trocar. Uhum. Mas a maior parte das crianças começa a troca por volta de 6, 7 anos de idade. Mas eu já tive paciente com 3 anos de idade começando a Sério? troca. Fisiológica, que a gente fala que assim, quer dizer, normal, não é nenhuma infecção, não é nada. Tá trocando porque tá na hora de trocar Tem um mesmo. organismo que nem cárie dá, né? Assim, tem pessoas mas que é isso- resistente a uma ótima resistência. Isso, vou até aproveitar só e frisar aqui, é porque a cárie realmente ela é uma doença, a gente fala, ela é uma doença polimicrobiana, ou seja, causada por vários tipos de micro-organismos, que são bactérias sempre, e multifatorial, ela é uma doença que é multicausal, tem várias causas, inclusive questões sociais são muito relacionadas à cárie dentária. E então a dona Tereza perguntou, como é que é Isso. essa mudança? Então, olha, a troca de dentes, dona Tereza, ela é, a gente fala, um processo fisiológico, né? Então, é uma coisa natural. É muito comum, às vezes, a mãe chega no consultório, o menino tá com o dentinho bambo, e aí ela fala, ai, doutora, a senhora pode extrair pra mim? Eu penso assim, sacanagem que você quer fazer com o menino, né? Quer que eu anestesie o menino pra tirar um dente que vai cair sozinho, mesmo se eu não fizesse nada. Então, a troca, ela é um processo fisiológico. O mais importante, assim, é realmente acompanhar se tá fazendo a troca dos dentinhos todos. Lembrando que as crianças trocam 20 dentes. Então, pode contar para a senhora ver. Atrás desses 20 dentes vão nascer dentes que são permanentes e que eles não trocam mais. Que é muito comum a mãe achar assim, esse dente ainda vai trocar, porque ele nasceu e não trocou. E eu, não, esse dente não troca mais. Então, tem dentes que vão nascer na boca e que não trocam. Uhum. Uma coisa fundamental, dona Tereza, é que a gente precisa de tomar muito cuidado nessa fase também de troca de dentes em relação à cárie dentária, que são os 2 períodos mais graves para a cárie dentária. Logo que nascem os dentes, os primeiros 24 meses, e nesse período de troca. Porque é um período que é como se o dente, ele fosse assim, virgem, sabe? Ele não está colonizado por nenhum micro-organismo. Então, qualquer micro-organismo que chega, ele vai fazer a festa, sabe? Então, os primeiros 2 anos do dente na boca, desde que ele começa a nascer até ele acabar de nascer, que demora mais ou menos 2 anos, é o período que a gente fala que a criança é mais suscetível à cárie. Ela é mais fácil dela ter cárie. Se a gente conseguir evitar que ele tenha cárie nesse período, depois também é difícil de ter. Certo. É como eu falo, às vezes um aluno mostra assim, professor, esse paciente aqui 50 anos, olha só, isso aqui é uma cárie. Eu falei, já acho difícil de ser, porque se ele não tinha cárie antes, dificilmente ele vai ter agora, a menos que ele realmente continue tendo cárie, né? Exatamente. E como é que as mamães aí, das crianças assim, que já podem, né, vamos dizer, de 5 para cima, né, que já pode escovar o seu próprio dente, como educar essas crianças para que elas se familiarizem com o processo? Claro que tem que ser antes, né? Lá nos 2, né? Sim, exato. Isso é uma coisa interessante. Tem uma professora, assim, que eu sou apaixonada com ela, a professora Marisa Drummond, foi minha professora na UFMG, hoje ela mora na França, e ela trabalha com saúde coletiva, porque eu sou apaixonada com essa área de saúde pública, né? Tanto que eu sou do SUS e sou apaixonada pelo SUS. É o nosso sistema de saúde, a gente tem que defender ele e eu faço o meu melhor a cada dia. Eu falo com as mães, todo dia eu rezo para conseguir fazer o meu melhor ali. E a professora Marisa sempre falou isso, que a gente... Sobre o tratamento de dente nos 5 anos, como ensinar a criança a escovar o dente dos 5 para frente. Ela Na verdade, tem que ser antes disso, né? Como ela fez um estudo muito bacana, onde ela mostra, é um estudo assim, onde ela avaliou inclusive comunidades indígenas no país inteiro. E ela foi vendo como que assim, quando o neném nasce, é muito assim, festejado o momento do banho. Entendi. Então ele toma banho e a mãe faz barulho na água e é aquela coisa gostosa. E na hora de escovar dente é assim, fica quieto menino, abre a boca menino. Quem vai gostar de escovar dente assim, né?
Então é importante que a gente também conte uma historinha e brinque com a criança e tente fazer da melhor maneira possível, sabe? É para tornar uma coisa lúdica. Tornar uma coisa lúdica, Lúdica, agradável e necessária por outro lado. Que é o que eu falo com elas. Também não adianta essa de assim, se você deixar escovar dente, eu vou te dar um brinquedo. Pera, pra tomar banho você dá um brinquedo? Não. Quando come você dá um brinquedo? Não pode ser assim. O menino tem que entender que tem coisas na vida que a gente tem que fazer, né? Tem que fazer. Exatamente. Tem menino que não gosta de escovar dente nem a pau, né? Vai escovar dente, menino. Mas adora um doce. Tem mais pergunta? Aí, mais pergunta do Zap. Delícia. A Edneia do Bonanza, em Santa Luzia, tá perguntando aqui o seguinte: meu sobrinho nasceu dente com 3 meses. É normal? Obrigada. É normal, Obrigada. né? Como é que é o nome dela? Nome... Edneia, lá do Bonanza. Obrigada, Sempre Edneia. participando com a gente aqui. Isso aí, Edneia. Obrigada pela sua pergunta. É uma dúvida muito pertinente, que a gente tem essa ideia na cabeça, né? De que ele vai ter dente só o quê? Com 10 meses? Então, mais uma vez, assim, a literatura não conseguiu fechar uma idade que seria normal, sabe? Então, independente, não é normal o bebê ter dente antes do primeiro mês de vida, sabe? Depois disso, a gente considera normal qualquer idade que os dentinhos comecem a nascer. Aí, o importante, nesse caso, é avaliar se não tá machucando a língua do bebê, sabe? Porque, às vezes, começa a machucar a linguinha dele. E aí, o dentista consegue lixar um pouquinho esses dentes para eles não machucarem a língua, que às vezes é um machucado feio. E o bebê não chama doença de Riga-Fede. E ele não consegue, às vezes, nem alimentar mais, sabe? E se a mãe não vai ter nenhum problema para aleitar? E tem alguma coisa aleitar. que ela possa passar, nesse caso de recém-nascido, que tem essas dores na gengiva? Porque tem muitas Quando o dentinho mamães tá nascendo. É isso. Esse é um momento complexo. Também tem muito estudo sobre isso, sabe? Olha, o período de dentinho nascendo, né, é sempre um período assim tenso. A gengiva, o fato é, a gengiva fica coçando. Ele sente uma sensação de desconfortável. E mais ainda quando são os dentes de trás. Aí é mais desconforto ainda. Não é bom usar, assim, essas pomadas à base de anestésico, sabe? Porque, assim, inclusive que pode ser tóxico pro neném. Então, ela vai usando aquilo ali e ele tá engolindo aquilo, né? Então, eu posso ter um outro tipo de problema muito mais sério. É melhor ela dar alguma coisa para ele morder, sabe? Então, por exemplo, se possível, né, um mordedor. É possível também dar, assim, uma cenoura crua para ele mastigar um pouco. Tem que tomar cuidado para ele não arrancar pedaço. Mas se ele não conseguir arrancar pedaços, né, ele pode também usar a cenoura. E tem uns mordedores que eles são tipo um gel. E a gente pode colocar ele para gelar, sabe? Na geladeira. E esse gelzinho gelado, ele dá uma anestesiada e alivia um pouquinho, sabe? Então, mas assim, eu sei que é um momentozinho chato. Pode também dar um analgésico, tá? Então, assim, é analgésico. Então, o que tiver costume. Dependendo da gravidade, né? Dependendo da gravidade. O importante é o bebê dormir e comer. Mais uma, Rony. Bacana. Olha que legal. Agora, essa pergunta eu vou fazer. Ela falou aqui, seguinte, porque eu tenho 2 netinhas também, olha, né? Aí essa pergunta pessoal minha. Tô chocada. 2 netinhas, a Lívia e a Valentina. Então, beijo pra Lívia e Valentina. Já que estamos falando disso, outro dia a Lívia, por exemplo, né, é a mais levadinha. Então, com que idade mesmo? 4 anos. 4 anos, correndo pra lá, correndo pra cá, caiu, bateu, machucou o dentinho. Nesse caso, o que fazer em caso de trauma? Caiu, machucou, até mesmo o bebê que perde o dente? Sim. O que fazer, hein? Fundamental, viu? Legal vocês terem tocado. É tanto assunto que realmente as perguntas ajudam a gente, que senão eu ia ter que ficar aqui séculos, né? É o seguinte, a gente chama de traumatismo, né? O traumatismo, ele pode envolver só o tecido dentário, que é o dente mesmo, né? Ele pode envolver também um tecido que envolve o dente, que a gente não enxerga, mas é um tecido, chama ligamento periodontal, que é o tecido que cola, digamos, o dente no osso. E pode envolver o osso e pode envolver também tecidos moles, assim, a boca, né? Uma laceração, um corte. É muito importante procurar um dentista para poder fazer uma radiografia, para a gente poder avaliar tanto o dente de leite, se ele não saiu da boca. Às vezes ele tá lá, só bateu e ele tá lá. Às vezes quebrou um pedaço, mas eu preciso avaliar se ele tá infeccionado, porque o trauma pode levar a uma lesão no dente de leite. Essa lesão no dente de leite, ela pode, digamos, atingir o dente permanente. E aí causar algum problema, um manchamento no dente permanente, uma deficiência de calcificação. Pode afetar até a posição do dente, sabe? Que ele vai nascer, ele pode mudar de posição. E mesmo se o dente sair da boca, sabe? Que às vezes o dentinho sai da boca todo. Ainda assim, os estudos também mostram que eu posso ter esses problemas no dente permanente. Então, é importante levar no dentista para radiografar
E aí, nesses casos, a gente chama de vê um o nível acompanhamento. daquele trauma, né? Os pacientes que eu tenho de trauma, né, que foram todos atenção secundária, a gente atende só criança encaminhada da atenção do posto de saúde. Certo. Se chegar lá na minha porta, eu não posso atender. Ele tem que vir encaminhado do dentista do posto. Então, o dentista do posto encaminha para mim. Eu nunca dou alta para esse paciente. Só quando ele troca o dente de leite pelo permanente. Porque eu vou acompanhar essa troca toda. O menino não vai lá toda semana. Ele vai, às vezes... Eu tô com um paciente que já vai uma vez por ano. Mas ele vai ao radiografo e avalio como é que tá sendo a troca, se o permanente já tá vindo, se não tá. E como é feito esse tratamento odontológico infantil? Né? Tem muita polêmica, né? É tão controverso o assunto de você conter a criança na cadeira, né? A contenção da criança. Amei essa pergunta, explica aí. gente, que isso bombou nas redes sociais. Teve uma pessoa, uma figura aí que andou falando umas coisas e só para constar, se alguém aí ouviu, essa pessoa foi inclusive processada pelo Conselho Federal de Odontologia e recebeu inclusive também uma retaliação do conselho dela, porque ela não é dentista, né? O negócio é o seguinte, gente. A criança até 3 anos de idade, ela não tem capacidade, assim, intelectual de entender o que está acontecendo, sabe? Exatamente. Então, e o tratamento tem que ser feito. Depois disso, às vezes mesmo tendo capacidade de entendimento, é muito único, cada criança entende de um jeito, né? Exatamente. Às vezes ela também está com tanto medo, ela tem tanta dificuldade de aceitar. Eu tenho medo do dentista, né? Aquele motorzinho não é fácil irritante. mesmo, não. Mas você nunca passou na minha mão, porque quem passa na mão de um bom odontopediatra normalmente fica mais tranquilo, sabe? Tem muita gente que tem trauma mesmo. É verdade. E aí, a polêmica toda que existiu nas redes sociais foi exatamente sobre esse procedimento que a gente chama de contenção física, tá? O nome certo é estabilização protetora, que na verdade pode ser feito de várias formas. Uma é alguém segurar a criança à força na cadeira, é uma das formas. Outra forma é a gente fazer a imobilização da criança com algum dispositivo, que pode ser um lençol. Eu normalmente uso um lençol. Eu peço para a mãe levar de casa um lençol. Ou pode ser feita com outros dispositivos. Mas assim, é como se amarrasse a criança na cadeira mesmo, sabe? Certo. A mãe tem que autorizar. Eu sempre explico pra mãe, você tá me autorizando aqui, mas você pode tirar essa autorização a qualquer momento. O filho é seu, né? Exatamente. Então nós vamos começar, você vai ver como é que é. Num primeiro momento, eu vejo que assim, a maioria das mães não me causa problema, não. Eu mostro a foto como é, mostro uma foto, é assim. Nós vamos testar, você vai ver como é. O fato, sabe, Fernanda, é que assim, as pessoas leigas acham que é uma coisa apavorante. Mas para a criança tudo não passa de uma brincadeira. Exatamente. Eu falo com ela assim, agora eu vou te enrolar, você vai virar um casulo, vai virar uma borboleta. Algumas eu falo, vou te enrolar igual uma balinha. E a gente brinca, é uma balinha delícia, não sei o quê. E, enfim, depende mais da forma como a gente faz. Daí a importância, às vezes, do especialista realmente, do odontopediatra. E por isso, né, mais uma vez, defendendo o SUS, a gente tem, né, a atenção secundária, que quando na atenção básica eles não conseguem fazer, eles vão mandar pra mim, eles não fazem besteira, eles mandam pra mim. Aí eu vou saber como fazer. Tem 25 anos de odontopediatria, não é possível que eu não vou saber, né? Experiência, né, doutora? E aí? Então, como é a forma melhor para a mãe amamentar? Tem alguma forma, assim, melhor para ela amamentar, para não dar cárie? Boa pergunta. Tanto no uso da mamadeira, do Boa peito. pergunta. Ixi, isso aí é um ponto polêmico. Muito polêmico também, sabe? E, olha, o negócio é o seguinte. Vamos falar de evidência científica, tá? Porque eu não posso falar do que eu acho, eu posso falar do que os estudos mostram. Os estudos mostram o seguinte, o peito, ele não deve ser dado para a criança em livre demanda, exceto quando o pediatra é uma criança com baixo peso, e aí ele pede para dar o peito em livre demanda, normalmente até o primeiro mês de vida, mas em algum momento é necessário que a mãe comece a colocar horário para aquele aleitamento, sabe? Porque o aleitamento em livre demanda, ele causa, sim, cárie e causa outros problemas também, inclusive psicológicos. Eu já cansei de atender mãe com sérios problemas com a criança por causa disso. Além disso, ele tem que ser removido até os 24 meses, segundo alguns estudos, sabe? E eu prefiro agir com uma certa cautela, porque se realmente ele prolonga de 24 meses, essa criança já come outras coisas. E aí tem estudos que mostram que o aleitamento em livre demanda associado com outros alimentos, aí eu tenho um prejuízo ainda maior para a saúde bucal. Não sei se deu para entender. Deu para entender. Ótimo. E tem muitas mães que fazem tem muito gesto de carinho. Beija a boca do filho, né? Ela tem esses
Verdade. Né? Esse gesto de carinho. O que você me Tem fala umas que sobre limpa isso? a chupeta do neném na boca dela e dá pro neném, né? Ou pega e põe a chupeta do neném na boca. Gente, isso não é bom não, sabe? Ó, é bom que fique claro, porque durante muitos anos a gente tratou como se a cárie fosse uma doença transmissível. Transmissível significa eu tenho cárie, eu chupo a chupeta do meu bebê, dou pra ele, ele pegou a cárie de mim, igual o Covid. Uhum. Não é assim. A cárie é uma doença multifatorial, já é mais do que comprovado no nosso meio científico e acadêmico, ela não se enquadra como uma doença transmissível. Mas, de todo jeito, eu vou transmitir bactéria. Mas não necessariamente ele vai ter a cárie, mas eu estou transmitindo bactéria. Entendi. Eu devo tentar evitar de transmitir essa bactéria, né? Além do que, quer dizer, se eu tiver Covid, vou passar a Covid pro menino, não é? Se eu tiver uma gripe, uma infecção de garganta, herpes labial, eu costumo brincar assim, é só uma gripe, mas eu não sei você, mas eu não quero pegar uma gripe. Eu não quero pegar nada, né? Tô muito bem assim. Exatamente. E, então, professora, e me fala mais também sobre o SUS. Como é que está sendo esses procedimentos do SUS com a primeira infância, né? No sistema odontológico do SUS. Como que nós podemos falar do sistema hoje? Então, a gente sabe, na verdade, falta um pouco de mão de obra mesmo, profissionais na área, mas teve o último concurso agora e vai ter uma contratação assim em massa aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, principalmente para a atenção básica, que é o xodó do SUS, é a atenção primária básica, e o que é o posto de saúde. No posto é feito quase tudo, de saúde geral e também de saúde bucal, né? A odontopediatria realmente é uma área mais complicada, então tem uma demanda grande porque realmente o colega do posto não consegue fazer e eu acho que ele tá certo. Se ele não consegue, ele tem que mandar para mim mesmo. Para isso eu tô ali, senão eu perco a minha função, inclusive. Exatamente, né? Com certeza. Então, funciona assim, a mãe tem que se dirigir para o posto de saúde e lá eles têm que fazer o acompanhamento, tanto de saúde geral, os exames de puericultura são fundamentais. Eu recebo muita criança que não vai no pediatra. Entendi. E não faz exame de puericultura. Isso me deixa super preocupada. São os exames de acompanhamento do bebê, sabe? Que certo, isso o posto de saúde faz, ele tem que fazer. Tem que fazer, né? Uhum. E aí, também a saúde bucal. Eles ensinam a escovar dente. Então, a técnica que vai usar para a criança, como que ela tem que escovar, como que a mãe tem que escovar. Mas demanda a mãe levar, tem que marcar e tem que ir. Porque outro detalhe é marcar a consulta e não ir, é o que eu costumo falar com a mãe. Aí você me avacalha, né? Eu tenho lá... Aí depois fala mal do SUS. Pois é, eu tenho lá poucos horários de atendimento. Outro dia faltaram... Tudo bem, foi dia da greve do ônibus, claro que eu entendi. Mas dos meus 6 pacientes faltaram 4. Sabe? Quer dizer, se eles tivessem avisado, talvez eu poderia ter atendido outras crianças, né? Uhum. Então, a gente também tem que olhar para o nosso umbigo, né? Uhum. O que eu faço para ajudar o SUS, né? Que quando eu falto uma consulta, eu tô prejudicando uma outra pessoa que podia estar indo naquele horário. Exatamente. Porque o sistema é para funcionar, né? Como eu tô dizendo aqui, que se o colega do posto não consegue, não é assim, morre ali. Ele não atende criança. Não. Existe o centro de especialidade. No SUS é previsto que o atendimento é integral, a pessoa tem que ter acesso a todo o tratamento. Certo. Então, ela vai ser encaminhada para um outro nível de assistência. No caso, tem o centro de especialidade e em situações muito drásticas, existe o atendimento hospitalar, que é raro, mas eu até hoje não precisei ainda não, mas quando... precisar, eu sei que tá lá. E tem a clínica também odontológica da faculdade promove, né? Exatamente. Então, aí entram essas outras questões. Além do SUS, a gente tem alguns serviços que prestam atendimento odontológico, assim, a preço a gente fala cobrando o material, realmente, o material. Na verdade, não cobre nenhum material, sabe? Então, por exemplo, na clínica da faculdade promove, do curso de odontologia, é aberta à comunidade. Inclusive, a gente tem uma cota para atendimento de pessoas encaminhadas pela Rádio Favela, né? Olha que legal. Temos uma cota semestral, gratuita, sem pagar a taxa de material. Tá? Através da Rádio Favela. Mas outras pessoas podem bater lá e vão ser atendidas, aí financeiramente, vale a pena. Que a taxa é muito baixa mesmo. Muito mesmo, sabe? E o que não puder ser feito, o que é feito assim, também com maior cuidado, os alunos que prestam atendimento, mas o professor tá ali. E a gente tá olhando. Levei meu marido outro dia para ser atendido lá. O tratamento é de qualidade, sabe? Até porque é o meu nome que tá ali em jogo e eu assino pelo aluno, né? Então, eu não vou assinar uma coisa que não tá feita de maneira adequada. Antes de vir para cá, eu estava ajudando tem um professor também acompanhando aquele processo. Exatamente. Então, a questão da qualidade... não há a menor dúvida. E assim, a gente realmente se esmera, porque acho que assim, a gente vai para a área da saúde, porque a gente
quer servir mesmo, né? O meu prazer que bom. é o de servir as pessoas, servir nesse sentido, né? Na saúde, vendo a pessoa ser cuidada, cuidar do outro, Então, né? Nasci pra professora, isso. eu agradeço, né? Você tem mais alguma coisa, mais alguma dica, alguma coisa para falar para os nossos ouvintes que eu deixei de te perguntar? Tem mais alguma coisa? Sim. Estou aqui pensativa, mas acho que o mais importante é realmente, né? Vou frisar aqui a questão de levar realmente a criança no dentista, tá? Seja de preferência até antes mesmo de ter dente, para já ter essas orientações, sabe? Tendo dentes, não se esqueçam, dentifrício com flúor e escova de dente. E a alimentação também é importante, né? Exatamente. Evitar alimentos industrializados que vêm no pacotinho, né? Até os 2 anos de idade. E antes disso, fruta, verdura, legume, de acordo com o que o pediatra e a equipe de enfermagem orientar. Então, gente, aí, ó. Então, o Promover Saúde conversou hoje aqui com a professora Carina Bonanato, professora de odontologia das faculdades Promove. Muito obrigada. E eu agradeço aqui a diretora Ana Paula Damasceno, a produção da rádio aqui, o Rony, que sempre nos recebe aqui com muito amor e carinho. A Deise. Né? A Deisiane, né? Eu agradeço a Deise aqui e o Misael, da Rádio Favela, né? São os responsáveis aqui por abrir esse espaço pra gente, né? Uhum. E o canal universitário aí apoiando e a faculdade Promove realizando. Sempre é muito importante essa união. Né? Abraço para toda a turma também. Manda abraço aqui para os meninos também. Pode mandar? Pode mandar? Pode. O Lucas Krautz, que é o social media, o Luca Valadares. Que está sempre também aqui com a gente, fazendo essa transmissão maravilhosa. Senão vocês não iam estar nos assistindo. Isso. A Ana Luísa Costa, motion designer e cineasta. Exatamente. É você também, né, Ana? Eu tô aí. Tá eu adoro esse trabalho. Obrigado pela sintonia aí, pelo carinho, galera que tá participando com a gente sempre. Até a próxima semana, gente. Valeu. Eu queria agradecer também, posso agradecer vocês? Pode ficar à vontade. Agradecer também a Faculdade Promove, que eu acho que está prestando um serviço de excelência aqui na cidade de Belo Horizonte, um curso de odontologia, assim, de uma qualidade realmente impecável. Gostaria de agradecer também o nosso coordenador, professor Lucas Barros, que é uma pessoa de muito peso na odontologia. Realmente. Já esteve aqui falando, inclusive, né? E que me liberou da clínica para estar aqui com vocês agora. Mas ele é muito top mesmo. E meus demais colegas todos do curso, professor Eliano, professor Hércules, nós temos uma equipe de professores realmente muito top na Promove. Inclusive, quem quiser vir estudar odonto com a gente, tá convidado, não vai se arrepender, não. Bacana! Professora Carina Bonanato. Quando der, você volta, né, professora? Com certeza, venho falar um bocado aqui mais da sua cabeça. Tá bom. Faltando 2 minutos para 5. Obrigado pela participação, pelo carinho. Galera que curtiu aí o nosso Promover Saúde. Essa dica é importante aí para criançada, para meninada, né? Falamos hoje aí sobre odontologia. Falamos sobre saúde bucal, né? Na primeira infância com a professora Carina Bonanato. A apresentação aí foi da Fernanda Maria. Amanhã tem o nosso... Amanhã é que dia? Amanhã é quinta-feira. Amanhã é quinta. Amanhã é quinta. Amanhã tem o Educação é para Todos com o professor Cláudio Magalhães, que tá ligado e tá mandando abraço para você, viu, professora? Outro abraço, e para Fernanda Maria. Um abração. Amanhã vamos falar sobre esporte, educação e superação, amanhã às 4h no Educação é para Todos. E o Promover Saúde volta na próxima quarta-feira aqui. Combinado, Fernanda? Combinadaço. Valeu.